O VivoBook 16X é um notebook para quem quer ter certa mobilidade, levar ao trabalho e de repente rodar programas um pouco mais demandantes. Também para os que se interessam ao mesmo tempo em games, para se distrair nas horas vagas. Não tô falando de The Sims 4 e similares, aí é fácil, me refiro a jogos com visual mais avançado mesmo. Pois bem, esse foco em mobilidade mais poder de fogo exige certas concessões. Normalmente o que acontece é a máquina não vai ser tão pequena e leve como os ultrafinos clássicos e ao mesmo tempo não será tão poderosa quanto os modelos gamer parrudos. É algo no meio do caminho, exatamente como eu defino essa opção aqui da ASUS, que tem custado em torno dos R$5.000, às vezes um pouco mais, às vezes menos. Eu o comprei numa boa oferta para trazer aqui para o canal, apesar de o estoque não vir tão alto nas lojas. Penso que é um assunto que vale a pena. Vou contar o que achei do 16X em meu uso pessoal, sem exagero para o elogio ou para crítica, apenas sinceridade. Antes deixo o aviso, se vocês se interessam por comprar notebooks, smartphones em bons preços, não marquem bobeira. Entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho pessoalmente com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Para participar basta ter o WhatsApp ou o Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo correspondente ao seu app escolhido. Esse notebook tem uma tampa metálica bonita, é um diferencial em relação aos basicões da marca, bacana. Por dentro temos um plástico básico mesmo e um teclado com feedback que chamou minha atenção. A sensação é meio rígida, meio tuk-tuk ao se pressionar e ele foi preciso. É retroiluminado em branco, o ponto baixo foi o de sempre nos ASUS, a adaptação mínima que essa empresa faz para transformá-lo em brasileiro. E aí o Enter é pequeno, como nos modelos americanos, e não há tecla dedicada para barra e interrogação. Eu sempre pressiono Alt e GR mais Q ou W. Tô habituado, vá lá. O touchpad é um pouco maior que a média e gostei do feedback dele. O som me pareceu decente para uso em trabalho, não tá entre os mais simples não. E deixem eu mencionar que o 16X é relativamente fino, tem cerca de 1,9 cm de espessura, além de pesar 1,8 kg, abaixo dos modelos gamer e acima dos super compactos. O que quero destacar como grande trunfo agora é a tela. Temos um painel de 16 polegadas com resolução 1920 por 1200. É como se fosse Full HD com mais espaço vertical. Esse mecanismo de dobradiça implementado nele ajuda a esconder um pedaço da borda inferior. E a impressão visual, no fim das contas, é positiva, com pouco plástico ao redor da tela. Mas o melhor é o próprio painel. Ele é do tipo IPS, tem 120 Hz de taxa de atualização e bate 100% na escala sRGB. Esse é um bom indicativo de precisão nas cores, mas para além da ficha técnica, no dia a dia realmente percebi como uma tela acima da média. Tirando da caixa, já estava bem calibrada, para quem vai trabalhar com imagem é uma mão na roda. Os notebooks gamer ou ultrafinos já vêm com telas IPS, WVA, acima das basiconas. A questão é que entre as IPS, esse ASUS me pareceu ter uma das boas. Vou destacar que a unidade que avaliei tem esse código de referência que aparece na tela. Não conheço todas as variantes, mas sei que a ASUS chegou a colocar no Brasil uma com Linux e sufixo MB297, que tem tela IPS mais simples, de 60 Hz e sem o 100% sRGB. Fechou? Seguindo sobre o que tenho comigo. Outra coisa legal para trabalho tá na lateral direita, que traz uma porta USB-A e uma entrada para cartão SD full size. Foi bom demais ter isso no meu fluxo por aqui. Dispensa os adaptadores que venho usando em tudo quanto é note ultimamente. À direita, encontramos plug de áudio, USB-C, USB-A, HDMI e entrada para fonte. Vem um modelo compacto de 120 watts na caixa. A USB-C serve para carregar a máquina de maneira um pouco mais lenta, só que infelizmente ela não tem saída de vídeo, algo já comum em modelos um pouco mais caros. Em toda essa parte inicial, fiquei satisfeito com a tela, com a entrada para cartão SD e um pouco triste por não haver Thunderbolt na USB-C ou ao menos saída de vídeo para ela. O processador incluso é um Core i5 12450H, modelo adequado para uso intenso, embora não seja o mais forte de sua geração. Além dele, 8 GB de RAM DDR4 3200 e 512 de SSD. Vamos dar uma olhada nele por dentro. A refrigeração conta com um kit simples que usa apenas uma ventoinha e notem que existe entrada para um pente de memória RAM adicional. Minha unidade veio com 8 GB, como falei, on-board, e aí eu coloquei o pente de 8 para fechar 16. Também testei um pente de 16 que somaria 24. Funcionou. Certo, mas ao lado está o SSD de 512 GB e não existe uma segunda entrada. Então, para expandir o armazenamento é preciso trocar esse aí mesmo por outro maior. Os resultados de desempenho mostraram que não existe mágica, não houve surpresa. Ele é mesmo um meio termo, o que significa que ficou abaixo dos gamer. Com a carcaça um pouco menor, a ASUS o programou para receber menos energia nos componentes,
processador, placa de vídeo, o que resulta num Core i5 com performance inferior aos seus similares, e a RTX 2050 já é uma GeForce simples mesmo. Não é ruim como aqueles modelos MX, estamos falando daquelas que ficam num nível mais alto, e aí ela se posiciona mais ou menos acima de uma GTX 1650. Vamos para os números e depois faço outros comentários. Segurei aí. Fiz todos os testes no modo de desempenho máximo configurado no software da ASUS. Ele faz um barulho com as ventoinhas que é considerável, mas inferior ao dos modelos para jogo exagerados. Beleza, então no software Geekbench 6, medindo o desempenho dos processadores trabalhando com todos os núcleos, percebam que o 16X ficou na rabeira, perdendo inclusive para o VivoBook Pro 15 e para o Lenovo Lock, que usam exatamente o mesmo chip no papel. No teste de placa de vídeo, aí deu a lógica, digamos. É a única RTX 2050 desse gráfico. E é interessante para vocês verem o decréscimo em relação às 3050 dos outros concorrentes. Em relação ao VivoBook Pro 15 da ASUS, que tem essa pegada de compactação, percebam que a diferença já não foi tão grande. É um intervalo até menor do que a gente espera para o duelo 3050 versus 2050. E olha o que aconteceu no Forza Horizon 5 rodando em Full HD no alto. O VivoBook 16X acabou passando o Pro 15, que em tese tem chip gráfico mais parrudo. No meu cotidiano, para ficar com zero quedas de desempenho, fiquei jogando esse game no Full HD médio, só que ele é capaz de suportar o alto sim. Indo pro Shadow of the Tomb Raider em Full HD no alto, aí as coisas se encaixaram mais onde eu esperava, com o 16X abaixo dos concorrentes que tem a 3050. Eu também preferi jogar esse em Full HD no médio, que já batia ali na casa dos 60 frames por segundo, é o que recomendo. E hoje estou estreando esse novo teste, uma avaliação personalizada que comecei a fazer com o DaVinci Resolve Studio, exportando um vídeo 4K de 40 minutos. Apesar de poucos concorrentes, o que a gente tem é um notebook de cada classe aí. O Acer Predator fortão com a 4050 liderou, o Lenovo Lock, que é uma 3050 forte, veio depois, com uma margem grande atrás dele ficou o VivoBook 16X, e atrás desse ASUS, vejam só, tá o novo Galaxy Book 4 Pro, que também estou testando por aqui, é um ultra fino com gráficos Intel Arc integrados. Essa medida da exportação de vídeo que usa processador e muito do chip gráfico retratou qual é a exata situação que temos. VivoBook acima de um ultra fino, e um ultra fino bem recente, que tem processador Core Ultra 7, que chegou com promessas relevantes, e abaixo de um gamer com a GeForce RTX 3050. Derrota por margem considerável. Como pensar sobre isso? Acho que depende de como você enxerga mesmo. A parte do copo meio cheio, como se diz, é que o VivoBook 16X consegue fazer as tarefas pesadas. Apesar dele ficar muito atrás de um gamer, não é nada mal exportar um vídeo 4K de 40 minutos em 20. A experiência de editar vídeo no DaVinci Resolve, de mexer nos arquivos ali na timeline, essa foi boa, viu? Diga-se. E digo mesmo para jogos. Na comparação direta, a diferença para os modelos parrudos é considerável, embora ele seja capaz de rodar games com decência. Configurou certinho, às vezes no alto, às vezes no médio, às vezes no low, talvez, naqueles mais pesados mesmo, ele vai permitir que se tenha essa experiência. Claro, programas como Photoshop, AutoCAD, SketchUp e afins vão rodar muito bem, até em casos intensos de utilização. O que recomendo de forma quase obrigatória é o upgrade para 16 GB de RAM. É um notebook que para vários profissionais de fato entrega bastante. Ah, outra coisa, em games, não falei da temperatura, mas no modo de performance máxima, a GeForce bateu cerca de 70 a 75 graus e o Core i5 uns 80 a 85, subindo para casa dos 90 às vezes. Então é uma criança que dá a sua esquentada, mas que fica ali no nível laranja, não no vermelho. Por fora, a carcaça ficou morna, um pouquinho quente às vezes, na parte central do teclado, onde tem o WASD das direções, tá tranquilo. Para finalizar, a bateria foi regular, considerando um modelo com esse perfil. Consegui 4 horas e meia no modo silencioso, com brilho e som na metade, rodando vídeo no YouTube, às vezes Spotify, e trabalhando no Google Docs. Eu falei regular, não ruim, mas na verdade não curti muito não, viu, turma? O Lenovo Lock, que testei recentemente, um gamerzão, conseguiu algo praticamente igual. E é desses modelos como o VivoBook 16X, focados em produtividade, é desses que a gente espera algo a mais na bateria. Passando a régua, diria que este notebook pode ser uma boa compra, desde que a pessoa entenda os comprometimentos. Vamos lá ser repetitivo, ele não é tão pequeno e leve, só que tem desempenho melhor que os pequeninos, e ele não é fortão como os gamers, só que é claramente mais compacto que esses. Para quem quer um modelo que entregue um pouco em cada sentido, tá aqui. A escolha depende de perfil mesmo. Conheço gente que usa um Dell G15 gigante para levar para o trabalho. E outra pessoa da área de design que leva um Nitro 5 desses mais recentes, da Acer, né, para o escritório. Se essa galera tá lidando bem
com as dimensões, os pesos, os visuais desses notes, ok, show de bola. Aí dificilmente haveria motivo para se gastar o mesmo ou de repente mais num VivoBook como esse de hoje. Também tem pessoas que de coisas mais pesadas vão executar um Photoshop, vão fazer uma edição de vídeo básica e depois só tarefas simplesonas. De repente, já podem desistir da GeForce desse 16X e partir para um Galaxy Book ou para um ZenBook, mencionando um da Asus. Em geral, o 16X faz o que deve de maneira interessante para quem quer ter de cada coisa um pouco sem largar nenhuma. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, tá esperando o quê? É de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. A gente se vê. Até mais.